Bom, final de jogo, Bahia 1, Fluminense 2, melhor dizendo, né, como o jogo foi no Maracanã, Fluminense 2, Bahia 1. O Bahia terminou o primeiro tempo ganhando de 1-0. Nos primeiros 15 minutos, o Bahia jogou pessimamente e teve uma grande atuação do Danilo Fernandes. Se não fosse o Danilo Fernandes, a coisa seria pior, né? Mas o Bahia faz um jogo muito feio depois de um grande jogo contra o Palmeiras, né? O Bahia faz um jogo muito feio, perde o jogo com o Fluminense com um homem a menos. Então o Bahia recebe uma virada, né? O Bahia entrega o jogo praticamente. Bahia começa o segundo tempo, parece que estavam todos os jogadores dormindo na cama aí, o sono eterno. Então o Bahia faz um jogo péssimo, porque não soube aproveitar a vantagem de 1-0 e a vantagem de um jogador a mais. Até parece que com um jogador a mais, o Bahia começou, né? Parece até que o Bahia quem tinha perdido um jogador. Essa é que é a verdade. Então o Bahia mostra a oscilação muito grande, o Bahia faz um jogo péssimo, que infelizmente é de doer o coração, né? É de doer o coração, porque pelo menos um empate seria de bom tamanho, pelo menos um empate, o Bahia viria para Salvador com pelo menos um pontinho na mala, e aí daria mais uma garantida aí para não correr o risco da zona de rebaixamento. E agora com 12 pontos, permanece com 12 pontos, a rodada ainda tem muitos jogos, né? E o Bahia pode ser prejudicado, pelo menos aí ficar na beirada aí da zona de rebaixamento. Essa é a situação. Com esse jogo aí de hoje, a gente vê claramente, claro, Bahia desfalcado, com 8 jogadores sem poder jogar, e aí o Bahia já que não vinha muito bem das pernas, claro, com o jogo contra o Palmeiras, até que fez um jogo bom, considerando o triunfo que teve. Mas o Bahia volta com os seus mesmos problemas. A mudança de 3 zagueiros para o 4-2, não serviu para muita coisa. O Paiva não soube aproveitar o momento riquíssimo que o Bahia poderia muito bem fazer uma história diferente nesse jogo de hoje. É vergonhoso. Com isso, a gente percebe o seguinte: o Bahia, se não tiver contratações de fato, reforço de fato, então o Bahia continua sendo um sério candidato ao rebaixamento, né? A gente espera muito, mas muito mesmo, que o Bahia consiga reforçar esse time nessa janela que se inicia agora, essa segunda janela que se inicia no dia 3 de julho. Bom, o Bahia foi a campo, né, com o Danilo Fernandes, que precisou sair, né, foi substituído depois dos 30 minutos, né? O Bahia foi a campo com Danilo Fernandes, Cicinho, Canu, Vitor Hugo e Chaves, Rezende, Acevedo, Itaciano, Kaique, Cauli e Vinícius Vingotti. Aqui desses nomes, começando pelos gols, nossa, o que se tem de erro individual é uma festa, né? Que tem de erro individual, porque essa respingada que o Cicinho deu, que na verdade foi um passe para o jogador do Fluminense, é outra coisa de cortar o coração. Ou seja, a gente pode pensar assim, olha, se tem muitos erros individuais, tem muitos problemas nesse time, nesses jogadores, né? Tem tensão, tem falta de foco, tem tudo que não presta, né? O time não consegue focar, o time não consegue jogar. Olha, eu fiz uma live no intervalo, que se vocês quiserem ver, é interessante, e aí eu disse, olha, se o Bahia voltar ligado nesse segundo tempo, pelo menos garante esse 1-0. Foi exatamente o contrário de tudo que eu temia, né? O Bahia veio dormindo, parece que todos vieram dentro em uma cama, parece que não conseguiram nem sequer se levantar para jogar. Então, em 5 minutos de jogo do segundo tempo, o Bahia consegue levar 2 gols
de um time que estava com 10 jogadores, né? Com um jogador a menos. O Bahia consegue levar 2 gols num espaço de 5 minutos. Olha só o que é futebol e olha só o que é o Esporte Clube Bahia, né? Então é lamentável, tá? Mais uma rodada que a gente vai dormir com a cabeça inchada, revoltado com esse resultado de hoje. Bahia que precisa melhorar muito. Olha, eu pergunto o seguinte: por que cargas d'água o Bahia, o time não consegue focar? Porque o time não consegue ficar ligado os 90 minutos. Qual é a água que esses jogadores tomam? Não é? Qual é a água que esses jogadores tomam? Porque é uma porcaria, certo? Porque esse jogo de hoje, pelo menos o empate seria de bom tamanho. O Bahia tinha tudo para voltar para casa com triunfo. Mas pelo menos o empate, o Bahia conseguiria fazer isso hoje, mas foi vergonhoso. Claro que a gente sabe que tem os desfalques que faz muita falta, mas voltar sem foco é um grande problema, né? Então o Bahia, eu vou pegar aqui, o Bahia consegue fazer o gol aos 27 minutos, né, com o Vinícius Mingotes, uma belíssima jogada do Tassiano, uma passada de bola muito boa do Kaique, o menino Kaique que precisou sair, e o Vinícius Mingotes aproveita bem, finaliza de primeira no canto direito de Fábio. O Bahia abre o placar na primeira finalização no alvo. Bom, até aí tudo bem, terminou o primeiro tempo com o Bahia ganhando o jogo. Mas, além dessa história, como já falei, aos 34 minutos do primeiro tempo, o Nino recebe um cartão vermelho. Por uma entrada faltosa, perigosa, contra o Mingote, uma entrada no Mingote, recebe um cartão amarelo, mas aí o VAR analisa e percebe que o Nino fez uma jogada violenta, perigosa e foi expulso. Então, a partir daí, parece que os jogadores, os 11 jogadores do Bahia, pelo menos 10 que estavam, né, além do goleiro, parece que disseram assim: bom, vamos ficar tranquilo porque a gente já ganhou o jogo, né? É como diz assim: não, termina o primeiro tempo, já ganhamos o jogo, fomos embora para casa, mas tinha o segundo tempo. E o segundo tempo voltaram dormindo, né? Aos 37 minutos, o Danilo Fernandes é substituído pelo Matheus Claus, né? O Danilo Fernandes que fez ótimas defesas, 7 defesas. Na verdade, os primeiros 15 minutos do Fluminense foram, na verdade, amassou o Bahia. A partir de mais ou menos uns 20 minutos, o Bahia começa a acordar um pouco e depois do gol, também. Mas o segundo tempo foi vergonhoso, né? Então, o segundo tempo, olha só, aos 3 minutos do segundo tempo, Samuel Xavier faz um passe em direção à grande área. Cicinho, que estava jogando até bem esses jogos, né? Manda a bola para trás, ao tentar fazer um corte, a bola respinga, né? Uma coisa vergonhosa, ao tentar um corte, e ela se oferece de cara, de presente para o Lelê, que cabeceia para as vezes na saída de Matheus Claus, tudo igual do Maracanã, 3 minutos, olha só, 3 minutos. Aí aos 6 minutos, né? Gabriel Pirani tabela com Keno pela esquerda, sai cara a cara com Matheus Claus, finaliza no canto esquerdo, vira o jogo e aí pronto, matou o jogo. Uma vergonha, né? Então, ó, aos 17 minutos, o Kaique é substituído, né? Ele fica contundido, então o Kaique é substituído pelo Arthur Salles. Eu avalio que o Kaique, mesmo com problemas, mas consegue ter técnica, né? Consegue ter mais técnica, mais qualidade do que o Arthur Salles. O Arthur Salles apenas alguns momentos consegue a oportunidade de fazer gol, mas o Arthur Salles não tem a qualidade e a técnica do Kaique, mesmo o Kaique não sendo essas coisas todas, né? Não tem a qualidade. Então, piora a situação para o Bahia. O Bahia, sob as substituições aí, então temos aí aos 35 minutos a substituição do Rezende pelo Daniel. O Daniel entrou muito bem. Eu acho que com esse time que o Bahia está, com todos esses machucados, o Daniel merecia mais oportunidades. O Daniel merecia pelo menos ter entrado desde o primeiro momento do segundo tempo,
merecia ter entrado, né? Ou pelo menos até quando levou o primeiro gol, merecia isso. Porque o Daniel trouxe qualidade no jogo, o Daniel tem visão de jogo, consegue dar qualidade, trabalhar bem a bola, passar a ver os jogadores que estão com mais possibilidades de fazer o gol. Olha só, ele deu uma bola, um passe perfeito para o Chaves. O Chaves tinha a trave toda para chutar, escolheu o canto certo para fazer o gol. O que é que o Chaves faz? Chuta em cima do Fábio. Então, aí, meu amigo, aí é falta de foco, é falta de entrega, sabe? O Chaves até que tem melhorado um pouco, mas ainda muito desfocado, o menino continua dormindo ainda. O Daniel deu um passe perfeito, né? Aos 35 minutos, o Cicinho sai e entra o André até mais ou menos, não é? Mais ou menos, mas também não mudou muita coisa. O Bahia, no segundo tempo, né, a partir pelo menos aí dos 30 minutos, o Bahia consegue pressionar mais. Claro, estava com 10 jogadores, e 10 jogadores no campo, e o Fluminense ficou atrás, sendo pressionado, tá, mas conseguiu segurar o jogo. Bom, depois do segundo gol do Fluminense, o Fluminense ficou tranquilo, né? Tranquilo. O jogo foi até aos 52 minutos, teve 7 minutos, né? Mas o Bahia não conseguiu fazer nada que preste. Não conseguiu fazer nada que preste. O Paiva, nesse momento, a gente percebe a fragilidade do Paiva. O Paiva fala que gosta mais dos treinos do que dos jogos. Bom, Paiva, nos treinos não está saindo muito bem, porque se tivesse saído também o time não fazia tanta merda em campo, mas pelo menos, né, deveria acordar, fazer uma leitura melhor do jogo, para que garantisse pelo menos um empate nesse jogo. Mas aí agora já são favas contadas, certo? O jogo foi até os 52 minutos, termina o jogo, o Fluminense ganha de virada, Bahia vergonhosamente leva uma virada, 2-1, então 36 anos que o Bahia não ganha para o Fluminense lá no Maracanã, e agora vai levar mais uns 30 anos para ganhar no Maracanã, né? Eu acredito que é assim, porque desse jeito aí. Então, a vitória faz com que o Fluminense termine no G4. Olha só, se o Bahia tivesse triunfado, estaria respirando tranquilo, né? Subindo mais, né? Fugindo da zona de rebaixamento, mas faz melhorar a situação para o Fluminense. Então, aí, independentemente do resultado de São Paulo na partida contra o Cruzeiro, né, em Belo Horizonte, já o Bahia pode entrar na zona de rebaixamento ainda nessa rodada, caso o Cuiabá pontue e o Goiás vença. Bom, quer que eu diga alguma coisa nesse caso aí? Um desses dois aí, Goiás ou Cuiabá, vai vencer o jogo. É possível que vença o jogo, né? O Goiás vai jogar com quem, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinha aqui nos jogos, né? Vamos dar uma rapidinha aqui. Vamos ver, na tabela, o Bahia continua com 12 pontos, né? O Bahia com 12 pontos em 12 jogos. Continua a velha pendenga aí, né? Um pontinho, a cada rodada aí um pontinho. Pelo menos agora não está um pontinho atrás, né? Tá? 12 jogos, 12 pontos. Né? Mas se tiver 36 jogos com 36 pontos também, vai para a zona de rebaixamento, né? E olha só, o primeiro turno está indo embora, tá? Já está indo embora, a próxima rodada já vai ser a 13ª, e aí depois já vira a página. Então, se o Bahia não acordar nessa janela aí para trazer jogadores que tem reforço de fato o time, então a coisa vai piorar para o Bahia. A sorte dessa rodada de hoje, né? De ontem para hoje, aí você tem o Corinthians, perdeu, né? Então continua com 12 pontos, porque se tivesse ganhado já ficaria com 15, né? Então olha só, o Cuiabá está com 12 pontos. Se o Cuiabá vencer, vai para 15 pontos, né? Coisa que o Bahia deveria ter feito, né? Então olha só, o Cuiabá vai jogar com quem? Na rodada, o Goiás joga contra o Bragantino amanhã. O Goiás joga com o Bragantino dificilmente perde lá dentro, né? O Goiás está com 11 pontos, se empatar vai para 12 pontos, né? E aí no saldo de gols, né? O Bahia levou, pelo menos no saldo de gols, o Bahia continua se empatar, né? Mas vamos ver o Cuiabá,
o Cuiabá vai jogar com quem? Vasco e Cuiabá. Olha só a situação. Vasco e Cuiabá na segunda-feira, né? Vasco que está na piora, né? Nesse caso, a gente torce até para sair um empate, pelo menos, né? Um empate, ou em último caso, o Vasco ganhar. Mas olha só, o Vasco vai com tudo, né? Já está sem o treinador, vai com um novo treinador, né? Pelo menos um interino. E o Goiás, né? Vamos torcer para que o Bragantino vença o Goiás, né? Ou pelo menos saia um empate também. Bom, terrível essa rodada, esse jogo de hoje, né? É uma situação muito complicada para o Esporte Clube Bahia. A gente, quando pensa que o Bahia vai avançar, né? Porque, por exemplo, ganhou do Palmeiras. Aí, olha só, engatar um triunfo seria muito bom. Então, o Bahia faz a mesma coisa que fez contra o Bragantino. Fez o primeiro gol e aí tal, pronto, depois dorme e leva 2 gols, né? Leva virada e pronto, acabou-se o jogo. O que é que se pode falar? Mais nada, né, sobre isso. O que se demonstra claramente é a fragilidade do Bahia, a fragilidade desse elenco, as falhas desse elenco, um elenco que foi mal feito nesse momento, né? É isso aí, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo.